Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Antônio, sou acadêmico em Administração Pública e hoje vamos falar sobre o texto O Fenômeno do Empreendedorismo Público, um ensaio sobre a aplicabilidade desse construto na administração pública brasileira. No caso, o texto ele aborda a introdução sobre o empreendedorismo, no caso público e privado, e como ele é entendido na administração pública. Ele também cita exemplos de empreendedorismo europeu, mas ele aborda bastante casos, e como cada autor interpreta o empreendedorismo. No caso, vou fazer um resumo sobre tudo isso, E ele fala inicialmente sobre o potencial e alcance do empreendedorismo na administração pública brasileira. Ele fala que a administração pública brasileira em si é marcada por um modelo híbrido, onde práticas são patrimonialistas, burocráticas e gerenciais totalmente coexistem, ou seja, não existe um modelo único, É um modelo bastante híbrido, que cada setor segue um exemplo e que não existe um padrão especificamente. Então, a administração pública, no caso do Brasil, é bem falha nesse caso, tornando a adaptação desse empreendedorismo bastante complexa, Ainda mais se você quer empreender, a administração pública brasileira é totalmente complexo. Na introdução, ele fala que há buscança de alterações, mudanças no setor público brasileiro, com a expectativa de um reforço sobre a sua modernização, no caso. Com a modernização do setor público, o empreendedorismo pode crescer e assim por diante. Algo, acredito eu, algo talvez fora ainda da realidade brasileira, mas que com o futuro, com o passar do tempo, possa ser realizado. Em empreendedorismo, assim dizendo, ele já é aplicado em outros países, principalmente na Europa. O objetivo do empreendedorismo público na Europa é dar valor para o cidadão, ou seja, o cidadão, através desse empreendedorismo, conseguir gerar valor para a administração pública. E mais situando assim o que é empreendedorismo, ele pode ser situado em duas perspectivas, a perspectiva econômica por Schumpeter e a comportamental por McClellan. Desculpa se eu estiver falando o nome errado, mas é só um exemplo de como as perspectivas são. Para os economistas, no caso, o empreendedorismo é entendido como agente de desenvolvimento econômico, por exemplo, ou seja, um agente de desenvolvimento. Se você está fazendo desenvolvimento, uma inovação, algo do tipo, que busque mudança econômica, você está sendo um economista. Agora a gente vai falar sobre o empreendedorismo público em si, no caso. Antes a gente tinha falado um pouco sobre empreendedorismo e eu estou resumindo bastante para tentar fazer o máximo possível, para diminuir o vídeo. A gente sabe que, historicamente, grande parte das teorias organizacionais e gerenciais foram desenvolvidas para todas as organizações em gerais, e foi só com o tempo e adaptações em si que houve essa separação entre os dois empreendedorismos, o público e o privado, e que ainda o público ainda existe em diversas falhas e que com o tempo pode ser melhorado, Diffel-Bash é o nome de um dos autores, se eu estiver certo, não sei pronunciar o nome dele. Ele fala sobre diferenças nas organizações públicas e privadas. Por exemplo, o que tem de diferente? A organização pública, por exemplo, tem ausência de mercado, possui influência muito grande política, ou seja, os políticos conseguem influenciar essa organização e assim eles podem fazer modificações no empreendedorismo, o que dificulta um pouco esse empreendedorismo, E também a administração pública tem que buscar equidade. Equidade, responsabilidade e transparência principalmente. Porque você não está numa empresa privada onde você tem que focar no lucro, focar no seu consumidor em si, no seu público-alvo. Você tem que focar em todos. E por ser algo público, tu tem que ter transparência e responsabilidade com as pessoas em si. Robert King define o empreendedorismo público, por exemplo, como um processo de introdução de inovação nas organizações do setor público. Ou seja, para você empreender no setor público, você tem que inovar, você tem que fazer uma inovação nas organizações do setor público. Ou seja, não é simples, Realmente tem que ter uma inovação e é difícil, principalmente no caso do Brasil, que a gente vive um modelo híbrido, como a gente já tinha falado anteriormente. Isso é dificultoso para que as mudanças ocorram, Outra coisa que é bastante difusa, possui vários autores, cada um fala de uma maneira diferente, são as definições.
as definições de empreendedorismo público são bastante difusas, né, e divergentes. Cada autor ele tem um pensamento pouco, porque ainda é um campo de estudo que falta pensadores, faltam artigos, faltam diversos pontos de vista para tentar compreender, tentar melhorar, né, esse pensamento. Mas eles possuem aspectos que se aproximam, como inovação, ou seja, vai perder um público, você precisa de inovação. Isso são os pontos que eles mais se aproximam, né? E proatividade. Realmente, tu tem que ter muita proatividade para conseguir empreender no setor público, porque diferente do mercado que você consegue ter a parte financeira que você pode ser desenvolvida, no setor público você não tem muito disso, né? As organizações públicas, elas não apoiam tanto com o cara seja empreendedor, sendo que eles não recebam algo em troca, né? O que você recebe em troca é algo mínimo, às vezes, infelizmente, ainda mais no caso do Brasil, é pior ainda, né? E a tomada de risco. Você precisa de também tomar os riscos da necessidade para aprender a empreender, né? Acontece pouco no Brasil, por exemplo, você vai numa organização pública, você vê que segue aquele modelo gerencial há muito tempo e a tomada de risco às vezes não acontece para criar coisas novas, inovar. É difícil você ver e realmente às vezes coisas burocráticas que atrasam fazem com que o setor público só piore com o tempo, né? Nessas práticas e somente com uma tomada de risco, proatividade e inovação você consegue atingir uma inovação e conseguir empreender no setor público. E para finalizar o vídeo, né, Sandler e Kernay e Jeff Bash, aqueles autores que eu já tinha dito, alguns no caso anteriormente, eles observam, né, em seus artigos, né, que pouco é escrito sobre empreendedorismo no setor público brasileiro e no mundo. No caso, é uma área que existe realmente grande potencial ainda para ser explorado, mas que infelizmente não tem grande foco. Nesse sentido, né, empreendedorismo nas organizações públicas pode ser cobrido com uma prática cerimonial. Isso que o texto quer abordar, que no Brasil, principalmente no caso, é somente para inglês ver. Você tem esse empreendedorismo só para mostrar que você faz alguma coisa, para dizer que você está querendo inovar, quando na verdade você não tem nada disso e infelizmente você vive as mesmas práticas que já haviam anteriormente, mas só com marketing, eu acredito eu dizendo. Ou seja, como a gente viu aquele modelo que eu disse anteriormente, que é um modelo com diversas faces, você dificilmente consegue empreender, né? Principalmente se você não tem uma ajuda financeira, você não tem um objetivo de inovação, você não pode tomar risco, você não pode fazer nada no setor público. Para inovar, você precisa realmente querer. E é difícil você ter pessoas que queiram, sendo que elas não são ajudadas por outras pessoas, no caso. E apesar dessas propostas inovadoras de empreendedorismo público, é preciso entender que também existem limitações, né? Principalmente aqui em países desenvolvidos, essas limitações estão relacionadas a que como é que um governo vai pensar em empreender se ele está pensando em outras coisas que são realmente necessárias, né? E também que você pode entender que governos eles buscam legitimar o seu governo, né? Legitimar a sua forma de democracia e que eles buscam, né, fazer com que o empreendedorismo seja foco disso, ou seja, eles vão focar que o empreendedorismo no setor público seja focado para eles se reelegerem, para tentar mostrar que eles têm legibilidade e para mostrar o que eles podem fazer, que eles podem mudar no caso, mas eles fazem focado neles e não realmente, às vezes, né, no cidadão ou em algo inovador, apenas para melhorar a sua imagem como administrador público, como prefeito, como governador. Eu acredito que seja esse o enfoque principal. Não é em si melhorar a situação, mas melhorar a imagem, é mostrar a primeira camada quando na verdade o fundo está totalmente deteriorado, é mostrar que você é bonito por fora, mas por dentro realmente é triste. E é com muitos anos de aprendizado, inovação, com estudos que isso pode mudar no Brasil, como já acontece na Europa. Também assim não existe tanta empreendedorismo, mas mesmo assim está muito acima no caso do Brasil.